Olá, quinto ano, como vocês estão? Espero que todos estejam bem e vamos para mais uma aula com a disciplina de Geografia, dando início aos nossos conteúdos do volume 2. Então, abram aí o livro didático de vocês, volume 2, na página 3, com o capítulo Cidades, Formas e Funções. Neste capítulo, estudaremos como surgiram as cidades brasileiras, a diferença entre as cidades espontâneas e as cidades planejadas e as suas múltiplas funções. Na página 4, temos aí um trecho do livro Cidades Brasileiras, do passado ao presente. O povoamento do Brasil começou logo após a descoberta, com os acampamentos que os portugueses ergueram no litoral, nos lugares onde encontraram madeira de boa qualidade para comercializar na Europa. 30 anos depois, vários povoados pontilharam o litoral ao redor das plantações de cana-de-açúcar. Outros nasceram distantes da costa, em área de mineração, de criação de gado, de burros e cavalos, ao redor do pouso dos viajantes e junto de portos, fortes e margens de rios. Com o passar do tempo, graças ao trabalho de indígenas, negros e portugueses, esses povoados se transformaram em vilas. Muitas vilas ficaram paradas no tempo, outras se tornaram cidades médias, depois grandes e finalmente metrópoles, que exercem influência sobre vasta área e participam da economia mundial. Então, vemos aí como foi a povoação, do nosso Brasil, como tudo começou. Na página 5, temos aí as cidades brasileiras. Vamos ver um pouquinho delas. Atualmente, o Brasil conta com 5.570 municípios. Algumas cidades que compõem esses municípios surgiram de forma natural ou espontânea e outras foram planejadas. A maioria das cidades brasileiras foi se desenvolvendo naturalmente, a partir da aglomeração de pequenos povoados que cresceram às margens de rios, ao redor de uma igreja, de um forte, de um porto, de um centro comercial ou de uma hospedaria para viajantes. Com o passar do tempo histórico, esses povoados transformaram-se em vilas e as vilas se transformaram em cidades. Um exemplo é a cidade de São Vicente, localizada no estado de São Paulo, que é essa que vocês estão vendo no livro de vocês. Já as cidades planejadas são construídas com bases em projetos que visam a melhoria da organização do espaço urbano, destinando áreas específicas para a construção de residências, indústrias, estabelecimentos comerciais, parques, escolas, hospitais, postos de saúde, saneamento básico e as vias de circulação para conectar toda a cidade, pretendendo assim garantir qualidade de vida à população. Observe as fotografias a seguir, que retratam algumas cidades brasileiras planejadas. Temos aí a cidade de Maringá, foi construída com ruas retas e largas, avenidas com jardins, quarteirões com áreas destinadas às residências, outros quarteirões ao comércio, às indústrias, às praças, aos parques. Temos também a cidade de Palmas, que é a mais nova das cidades planejadas do Brasil. Ela foi fundada em 1989, Construída com avenidas largas, grandes quadras residenciais e comerciais e muito espaço verde. Temos também Aracaju, que é a capital de Sergipe. Foi fundada em 1855. Todas as ruas da cidade foram projetadas como um tabuleiro de xadrez,
para desembocar no rio Sergipe. Então, a diferença da cidade espontânea ou natural e da cidade planejada é que a cidade natural ou espontânea, ela existe construções de vários modos, de várias maneiras. Não tem aquele espaço específico como essas cidades planejadas. Um espaço para os prédios, as construções residenciais, um espaço para o lazer, um espaço para as escolas, um espaço para os hospitais, a questão da saúde. Então, já a cidade planejada, ela antes de ser construída, ela passa por um projeto para poder se construir e sempre projetada separando os estabelecimentos comerciais, as residências, a questão dos hospitais, das escolas, não é misturado, sempre separado e com ruas projetadas, geralmente largas e de fácil acesso. Temos aí um tópico muito importante na página 7 do livro de vocês. Salvador, a capital da Bahia, foi a primeira cidade planejada do Brasil. Sobre esse assunto, vamos ler aí outro trecho do livro Cidades Brasileiras do Passado ao Presente. Em 1550, na Baía de Todos os Santos, onde crescia a Vila do Pereira, foi construída a mando do rei de Portugal a primeira cidade brasileira, Salvador. A finalidade era trazer mais gente para habitar a imensidão de terras do Brasil. Para planejar a cidade, o rei contratou engenheiros. A pequena vila começou a chegar vários navios trazendo empreiteiros para dirigir a construção de edifícios públicos, pontes, igrejas, conventos e mercados. Traziam com eles ferreiros, pintores e encanadores. Aqui está a planta da restituição da Bahia. Eles fizeram a planta e o que eles iriam construir. Então, uma cidade bastante conhecida, né, que temos aí na página 8 do livro de vocês e que foi planejada, totalmente planejada por engenheiros, foram feitos projetos, é a cidade de Brasília, que fica no nosso Distrito Federal, é a capital do nosso Brasil também. Ele é o símbolo da arquitetura moderna do país. A cidade de Brasília foi construída com base nos projetos dos arquitetos urbanistas Lúcio Costa e Oscar Niemeyer e do paisagista Roberto Burle Marx, contratados pelo governo federal no ano de 1957, que eles que desenharam a cidade. O projeto, chamado de Plano Piloto, definiu quadras e superquadras residenciais, além dos espaços denominados entre quadras para atividades comerciais, de lazer, escolas e templos religiosos. Há também setores com funções específicas, como o esportivo e o comercial. E na área central da cidade, localizam-se os prédios da administração federal, como o da esplanada dos ministérios. Aí temos a vista aérea, né, da cidade de Brasília. Outro exemplo que eu trouxe para vocês aqui de duas cidades. Uma que foi feita naturalmente, ela cresceu naturalmente, e outra uma cidade planejada. Aqui, ó, o município, a cidade de Caxias do Sul. Caxias do Sul era assim, ó. A foto está quase preto e branco porque é uma foto bastante antiga. Então, aqui quem habitou primeiro foram os índios, os indígenas. Notem que não tem saneamento básico, não tem ruas asfaltadas, as casas são construídas de tábua, de qualquer jeito, certo? E ao longo do tempo foram vindo imigrantes de outros lugares e começaram a habitar Caxias do Sul.
Hoje, Caxias do Sul é assim, ó, uma grande metrópole, uma enorme metrópole. Então, se você observar, aqui estão alguns patrimônios, né, de Caxias do Sul. Ainda existem casas históricas. Temos o monumento à nação brasileira, ao imigrante, ou seja, começou com o povo e os imigrantes começaram a vir e habitaram Caxias do Sul. Aqui temos o centro de Caxias do Sul, monumentos históricos nas praças. E hoje Caxias do Sul está assim. Ela não cresceu, ela não foi construída através de um planejamento, ela cresceu de forma espontânea. Tanto é que não existe um local específico para edifícios, um local específico para casas, um local específico para escolas, parques, não. É tudo misturado. As ruas não foram projetadas, há ruas largas, há ruas mais estreitas, certo? Então, ela não foi uma cidade planejada. Ela cresceu espontaneamente. E aqui, como eu falei sobre a cidade de Brasília, temos aqui, ó, a construção de Brasília, o começo da construção de Brasília, ó. Vejam que foi projetado prédios, certo? A rua bem larga, aqui outro prédio. E hoje Brasília está assim. Você percebe que de um lado tem os prédios, mais atrás as casas, com ruas bastante largas, certo? Para a circulação de pessoas e veículos ser de forma mais tranquila. Aí embaixo na página 8 de vocês, tem: agora imagine um arquiteto urbanista contratado para planejar e desenhar uma cidade em uma planície litorânea. A nova cidade deve ter ruas largas e quarteirões com áreas destinadas a residências, a comércio, a serviços, praças e um porto para o escoamento de produtos. Porto é onde os navios atracam, né? Então, mãos à obra. Siga as orientações do professor e desenvolva seu projeto no material de apoio. Você vai lá no seu material de apoio, certo? De geografia, e vai fazer uma planta, um projeto, certo? Sobre, aqui, ó, um projeto sobre, aqui está aonde ficará o porto, né, que é o rio, né, aqui é o navio. Então, você vai fazer um projeto de uma rua, certo, de uma cidade planejada, do jeito que Brasília foi, do jeito que Maringá, Palmas, Bahia. Vocês irão fazer áreas destinadas, quarteirões de casas, quarteirões de prédios, quarteirões de estabelecimentos comerciais, ruas largas, as características que eu dei a vocês sobre as cidades planejadas. Então, esse material de apoio, guardem quando vocês terminarem, guardem na pastinha de vocês, para quando a gente voltar eu fazer a correção. E como complemento de atividade, vocês irão fazer o livro de atividades da página 63 e 64, certo? Na dúvida, pesquisem mais sobre a história de Caxias do Sul, pesquisem mais sobre a história de Brasília, vocês vão encontrar várias coisas interessantes sobre essas cidades. Temos as cidades que eu citei no livro. Então, bons estudos, prestem bastante atenção nas atividades, caprichem nesse projeto de vocês, dê uma pintura, utilize a régua para traçar as ruas, as casas. Então, por hoje é só. Fiquem com Deus, receba meu abraço de longe, meu beijo de muitas saudades e até a próxima.